Olá, boa noite. Boa noite, quem está aqui, quem está me vendo. Primeiro, desejo a vocês uma ótima, maravilhosa Páscoa e, e realmente agradecendo de vocês virem nesse dia feriado, querer ter algumas informações, algumas respostas às suas dúvidas a respeito de bebê e de gravidez. Então, eu vou pedir para vocês, quando vocês mandam uma pergunta, diga de onde você fala, porque é diferente, até as respostas, a resposta é diferente se você está na Noruega ou não. E ou quantas semanas de gestação ou qual a idade do bebê, tá? Senão fica difícil conseguir responder. Então, aqui estamos no Rio de Janeiro, Sexta-feira Santa, e estou pronta para atender às suas dúvidas, às suas perguntas. Wilson, que bom que você gosta das minhas dicas. Fico feliz em saber. Bebê de 3 meses, dentes a romper, é normal? Ruth Purificação, de Portugal. Sim, boa noite, Ruth. 3 meses vai aparecer dente? Sim, tem bebê até que nasce com dente. Não é comum. Mas o bebê pode ter dente em qualquer idade. Tem bebê que tem o primeiro dente depois de 1 ano, e tem bebê que nasce com um dente. Então, o que faz quando o bebê começa a sentir dor por causa do dente? Primeiro, como é que a gente percebe? É um bebê que baba bastante, mas isso ele pode babar e não ter dente nenhum aparecendo. Se você desconfia, a chegada do dente pode dar febre, pode dar o corpo ficar todo empipocado, pode dar dor de barriga, pode dar uma porção de coisas por causa desse incômodo, essa dor mesmo, que é o dente rompendo a gengiva por dentro até sair. Quando sai a pontinha branquinha, não dói mais. O problema é dentro, antes de romper e sair. Porque aí vai pressionando a gengiva, milímetro por milímetro, para romper cada camadinha da gengiva até chegar lá fora. Então, o que os pais podem fazer nessa hora? Porque durante o dia o bebê morde tudo, o bebê baba, o bebê dá para ir levando. O problema é de noite, porque a dor de noite sempre fica pior. E aí o bebê não dorme, não consegue dormir. Se você falar com o pediatra, provavelmente ele vai dar um remédio para dor e que vai dar uma ajuda. Mas uma coisa que vocês podem fazer, inclusive para saber se realmente é dente, é colocar o dedo em cima do dente, em cima da gengiva, no caso, e dar um apertão. Segura no queixo, embaixo do queixo, segura aqui e não. Por quê? Se não for dente, o bebê não está nem aí. Se for dente, o bebê, ai, doeu. Não vai chegar a chorar muito, mas vai reclamar. Então, aí ele vai reclamar nessa hora, mas depois ele vai ficar um bom tempo sem sentir dor. Por quê? Porque você ajudou a romper essa camada que estava sendo esticada, comprimida, e é isso que gera dor. Então, os pais têm que ter coragem de apertar a gengiva com bastante força, que depois vai ficar a noite inteira sem sentir dor, tá? Michele Godinho, boa noite. Bebê de 10 meses que não mama mais de madrugada, desde os 5,
mas tem passado algumas noites chorando muito. Imaginamos que possa ser dente, porque saiu uma semana passada e está saindo outro. O que fazer? É exatamente isso que eu acabei de responder. Desculpa. É você dar esse apertão, que vai dar um alívio, e falar com o pediatra o que você pode dar para diminuir a dor e o bebê dormir melhor. Mas é bem provável que seja isso. Não é uma pergunta. Samara, boa noite, Samara. Suas dicas são demais, obrigada. Essa semana aprendi bem a dar o banho no chuveiro. Seu vídeo é muito bom. Aí que ótimo. Mas quem tem que dar o banho de chuveiro é o papai, o ideal, tá? Eu sei que as mães morrem de vontade de dar. Mas bebê no chuveiro, no colo da mãe, nua, bebê nu, ele vai querer mamar. Então, o ideal é que seja o papai que dê o banho de chuveiro. Mas, de qualquer maneira, é muito bom, não é? Jaque Bispo, boa noite. Sou de Brasília, minha bebê tem 10 meses e não está engatinhando. Devo me preocupar? Não, pelo amor de Deus, não faça isso. De olhar nos livros, nada disso. Tem que. Cada bebê tem, cada criança tem o seu ritmo. De repente vai engatinhar mais tarde, mas vai falar mais cedo. Não tem nada a ver nem com inteligência, nem com desenvolvimento psicomotor, nada disso. Agora, para a criança engatinhar, ela tem que ter chance de engatinhar. Às vezes a criança não engatinha porque fica no colo o tempo todo, principalmente quando tem babá. Tem que deixar a criança no chão. Mas o chão pode doer no joelho da criança. Então, o ideal é ter um piso de EVA. Esses mesmo que tem em academia, ginástica e tal, judô, são placas de EVA. O ideal é que tenham 2 centímetros de espessura e você ter uma área boa, de preferência o quarto do bebê, mas se não puder, pode ser outro lugar, para o bebê sentir segurança, confiança, que não vai doer, né? Isso vai servir também quando o bebê começar a andar, porque aí não vai ter medo de cair. Se cair, vai ver que não machuca, né? Mas espera esse tempo do bebê. É importante. Agora, coloca seu bebê de barriga para baixo, no chão, para que possa ter um impulso de engatinhar. Às vezes é porque o bebê é mais gordinho, tem mais dificuldade de levantar o corpo apoiando nas mãos e nos joelhos. Agora, às vezes também os pais falam que o bebê não engatinha, mas ele engatinha do jeito dele, isto é, tem bebê que engatinha para trás, tem bebê que vai para o lado, que nem caranguejo, né? Tem bebê que se arrasta, não chega a engatinhar de 4 bonitinho, mas vai para onde quiser. Quer pegar um brinquedo que está do outro lado do quarto, ele dá o jeito. Ele vai se arrastando para o lado, para trás, para frente, e ele chega lá. A gente considera que o bebê que consegue ir aonde ele quer, ele está engatinhando, tá? Do jeito dele. Como reconhecer intolerância à lactose? Até que ponto se diferencia do refluxo? Amanda Costa. Boa noite, Amanda. Então, a intolerância à lactose, a gente reconhece porque o bebê tem crises de choro, mas isso ele tem no refluxo também. A diferença é que ele tem nas fezes catarro, catarro, estrias de sangue, um pouco de sangue. Ele não tem umas fezes muito normais. Então, tem que ficar de olho e aí o pediatra vai dar uma medicação e você vai ter que fazer uma dieta drástica, sem leite, nem derivados do leite, nada, 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 nada. Normalmente se faz uma semana de teste, uma semana que você não come nada que tenha leite, e aí, se realmente o bebê tiver um comportamento diferente, porque era isso mesmo.
tá? Quem? Kelly? Oi, Raquel. Raquel Alencar. É normal sentir tanta tristeza e angústia na gravidez? Veja bem, é muita responsabilidade de repente, né? É muito peso às vezes, depende de uma série de coisas, né? A maioria pede colo para a mamãe. Né, tem muitas mulheres que não têm mais a mamãe para pedir colo. Então, fica com uma depressãozinha de vez em quando, fica triste. Puxa, eu queria minha mãe aqui comigo, né? É, se o marido não for muito carinhoso e tal, nessa fase também, a mulher se sente sozinha, né? Então, o carinho, o afeto, o abraço, o beijo, são coisas muito importantes nessa fase. E uma presença amiga. Então, às vezes o maridão é essa presença amiga e às vezes para ele é difícil também. Então, pode ter a mãe, pode ter a sogra, mas pode ter uma amiga, pode ser uma colega de trabalho, procurar um ombro, procurar um apoio, procurar, né, um ombro para chorar. Mas é assim mesmo, é difícil. É difícil saber que você não vai mais ser filho, você vai ser mãe. Então, vai continuar filha, mas vai principalmente ser mãe. É assustador, mas às vezes vai ver que é muito, muito gostoso. Hein, Thales? Thales, Gabriela, boa noite. Posso começar a dar o banho de chuveiro? Minha bebê está com 21 dias e papai está ansioso. Claro, já era para dar. Pode dar o banho de chuveiro desde que chega da maternidade. Primeiro banho em casa pode ser de chuveiro. Geralmente as avós vão reclamar. Então, o primeiro banho em casa a gente deixa a vovó dar de banheiro, o bebê vai chorar bastante, e no dia seguinte vocês dão de chuveiro e o bebê não vai chorar nada. A vovó vai ficar chateada, mas é assim mesmo. E o banho de chuveiro é tudo mais gostoso. Mais gostoso, mais higiênico, né? mais saudável, mais prático, mais tudo. Aliás, depois que alguém começa a dar um banho de chuveiro no bebê, nunca mais vai querer dar banho, né, de banheiro. Mas só se o pai estiver doente, estiver viajando, aí a mãe vai dar e a mãe vai dar de banheiro. De chuveiro não dá, porque o bebê vai querer mamar. Mas pode dar tranquilamente, vai ser muito bom. Andresa Deza, boa noite. Sou de Prudente, minha bebê não quer a mamadeira e estou com medo de insistir ela não pegar o peito mais. Seria melhor a colher dosadora ou o copinho? Ela acabou de fazer 3 meses. Bom, um bebê de 3 meses que nunca tomou mamadeira, não vai tomar mamadeira nunca mais. Isso em todos os vídeos, em todas as lives, sempre eu aviso, eu falo, mas não adianta porque todos os palpiteiros vão dizer, se der mamadeira, vai largar o peito. Não, não larga o peito por causa de uma mamadeira. Mas tem que ficar de olho o seguinte, se o bebê tiver como opção um peito com pouco leite e ele passa fome nesse peito, ou uma mamadeira que ele não gosta, mas que tem leite, ele vai optar pela mamadeira, apesar de não gostar da mamadeira. O que ele quer, na realidade, é comer, de qualquer jeito. Agora, se você tem bastante leite e o bebê está bem satisfeito no seu peito, e você vai dar uma mamadeira,
se você der desde o comecinho, desde os 10 dias, ele vai se acostumar que existe mamadeira. Se você passou de 2 meses e nunca deu mamadeira, o bebê recusa a mamadeira. Ele só quer o peito da mamãe e recusa qualquer imitação, tá? Então, você pode tentar, mas é muito, muito difícil fazer um bebê voltar atrás nessa determinação. Não aceito imitação. Então, é importante, por isso que eu sempre falo, gente, quem ainda não teve o bebê ou está com o bebê pequenininho, dê mamadeira a partir de 10 dias, 3 mamadeiras por semana. Veja bem, são 56 mamadas por semana, 53 no peito da mamãe com bastante leite e 3 na mamadeira, com leite da mamãe. Não é leite em pó, é leite materno. Então, o ideal é que o bebê só tome leite materno até 6 meses, não precisa ser no peito. E 53 mamadas no peito com 3 da mamadeira, isso não vai fazer diferença nenhuma. E o bebê nunca vai largar um peito farto por uma mamadeira. Então, pode dar mamadeira tranquilamente para o seu bebê. Só não abuse. O ideal é não passar de 3 mamadeiras por semana. Agora, quando você voltar a trabalhar, aí você vai dar mamadeira nos horários em que você vai estar trabalhando. E o bebê não vai deixar de mamar o seu peito quando você está em casa, pelo contrário. Ele vai tentar aproveitar ao máximo esses momentos em que ele está com você depois de você voltar a trabalhar. Tá? Josi, não é pergunta. Josi Regina, boa noite. Simplesmente te amo. Ai, que bom, Josi. Estou grávida de 32 semanas, comprei seu livro e foi um divisor de águas na minha vida. Meu segundo filho. Meu segundo filho. E hoje percebo o quanto errei no primeiro, né, provavelmente. Agora acredito que vou fazer melhor. Hoje lavei as roupinhas do jeito que você ensina e já arrumei nos saquinhos. Suas dicas são maravilhosas. Gente, isso é uma coisa que eu vejo muito aqui no presencial. É o seguinte, o casal que não fez o curso do primeiro filho, e aí teve uma série de dificuldades, de problemas e tal. Nada grave, mas coisas que cansam, que desanimam, que né, muito cansaço, o bebê não dorme, não come, não engorda. Aí, às vezes, vem aqui fazer uma consulta, a gente vê o que está acontecendo, né, vai arrumando a bagunça. Mas tem muitos casais que vêm para o segundo filho, porque no primeiro foi muito, muito complicado, muito problema. E aí, na medida que vai fazendo as aulas, vão vendo aonde eles erraram no primeiro. E aí, realmente, no segundo, a coisa fica muito diferente. Né? No primeiro, tudo é medo. O segundo, perdeu o medo. E aí, vocês viram que vocês sobrevivem ao bebê também. Então, fica mais fácil nesse sentido. Mas tem uma série de coisas que vocês fazem errado no primeiro e que vocês percebem no curso que vocês erraram, e aí não erra de novo, e aí dá tudo certo. Carolina de Camargo, boa noite. Eu sou a Carolina de São Paulo. Meu bebê tem 18 dias. Olha, Carolina. Estou fazendo toda a rotina das mamadas. Trocas, sobremesa, durante o dia, e tem dado super certo. Porém, na mamada da noite, meu bebê acorda, mama e não quer mais dormir. Tem como explicar melhor o ritual da mamada da noite? Ah, sim, Carolina. É porque é o seguinte: o bebê não pode abrir o olho. Se ele abrir o olho, ele vai levar 2 horas para fechar de novo. Então, depende de você. Eu sempre aviso aqui os casais grávidos o seguinte: se você deixar o bebê acordar, a sua noite foi pro brejo.
A noite, aliás, a mamada da madrugada é responsável por todas as noites futuras de vocês. Tudo depende da mamada da madrugada a partir do 10º dia. Então, essa mamada da madrugada é assim: o bebê está dormindo, tal, de repente ele começa. Ele começa a resmungar. Não espere. Eu sei que é difícil porque você está cansado, você quer dormir, ele está acordando você no melhor do sono. Mas pensa no futuro. Você está investindo. Então levanta rapidinho da cama, no escuro, pega o bebê, está embrulhadinho, do jeito que ele estiver, pega e põe no peito. Ele tem que mamar de olho fechado. Ele tem que mamar dormindo. Ele tem que, no dia seguinte, achar que sonhou que mamou. Entendeu? Por quê? Porque ele não pode despertar. Ele não pode achar que de madrugada tem festa. Então, ele acorda, ele não acorda bem. Ele resmunga porque o estômago dele está reclamando. Se nessa hora que o estômago começa a reclamar, você puser ele no peito, ele vai mamar dormindo, vai mamar menos do que ele mama normalmente, mas não tem problema. Aí ele apaga, e aí ele solta o peito, e aí você coloca ele no berço, do jeito que ele tiver. De madrugada, não troca a fralda, não coloca para rotar, coloca o bebê numa posição em que, se ele golfar, ele não vai sufocar, mas de madrugada não golfa e não arrota normalmente. Por quê? Porque mama menos. E aí, uma questão assim mínima de tempo. Começou a resmungar, pega o bebê, põe no peito. Parou de mamar, põe no berço. Acabou. E aí, quando o estômago dele não reclamar mais, isto é, por volta de 3 meses, ele não vai, simplesmente não vai acordar, não vai resmungar, não vai fazer nada, vai dormir a noite inteira. Tá? É tudo que a gente quer. Então, mas para isso, você não pode despertar o bebê. O bebê que está acostumado, que de madrugada tem festa, ele vai fazer festa de madrugada até 2 anos ou mais. Então, cuidado com isso. Priscila Barros, boa noite. Me ajude, estou preocupado com meu bebê de 7 meses e meu leite está querendo secar. O que eu faço? Não queria parar de amamentar agora. O bebê tem 7 meses e o leite está querendo secar. Como é que você sabe que o leite está querendo secar? O seu leite falou, ó, eu estou querendo secar, hein? Olha só, é difícil você saber isso. Eu atendo muita mãe aqui com muito leite achando que tem pouco, e muita mãe com pouco leite achando que tem muito. Então, cuidado com isso. Mas, se está com 7 meses, você, portanto, só tem que dar de mamar de manhã e de noite. Então, normalmente, o leite é suficiente para dar de mamar de manhã e de noite. Se precisar, você vai dar, então, um complemento de manhã e de noite. Mas o ideal é que você continue dando peito, o seu peito de manhã e de noite. Inclusive porque, se você vai voltar a trabalhar, alguma coisa assim, o bebê precisa desse contato, desse carinho com você, tá? Sibeli, boa noite. Minha filha está com 3 meses, toma fórmula, o leite Enfamil 1. Preciso dar água para minha bebê ou só a fórmula basta? O seu bebê tem 3 meses. Pelo que estou entendendo, só toma fórmula, é isso? Se o bebê que só toma fórmula, ele realmente precisa de água entre as mamadas.
Entre as mamadas tem que dar uma hidratada. É pouquinho, é 10, 20 ml no máximo, tá? Gisiane, boa noite, de Florianópolis. Meu bebê tem 20 dias e está sofrendo muito com as cólicas. Ninguém dorme mais aqui em casa. Alguma dica para aliviar? Bom, você sabe, Gisiane, não sei se você viu os meus vídeos, mas normalmente o bebê tem tudo menos cólica. Ele tem 20 dias e ele não está dormindo, é isso mesmo? Eu estou entendendo? Então, o bebê, no primeiro mês de vida, principalmente, o bebê só, bebê quando ele chora, geralmente é fome. Então, para poder te ajudar melhor, eu teria que saber com que peso ele nasceu, quanto ele está pesando a última vez que você foi no pediatra, se ele está ganhando peso normalmente. A gente investiga, em primeiro lugar, fome. Em segundo lugar, a gente investiga a possibilidade de refluxo. Além disso, tem o mau hábito que você está incutindo nele, que é ou acostumar ele a dormir no peito, ou acostumar ele a dormir no colo. Então, o bebê que dorme no colo, no peito, ele acorda rápido. Na hora que ele percebe que ele não está mais no colo, no peito, ele desperta e chora, porque ele quer voltar para o colo, para o peito. Então, não pode enganar o bebê. Fazer o bebê dormir no colo e na hora que ele dormir, botar no berço. Quando ele acorda, ele está chateado porque ele achou que estivesse no colo e agora ele está no berço. Não sei como é que você se sentiria se você nunca soubesse quando você vai dormir, aonde você vai acordar, né? A gente tem que entender o choro do bebê. Por isso que eu não gosto muito de chupeta. A chupeta é um cala-boca de um bebê que está chorando porque está pedindo alguma coisa. Se o seu bebê está chorando muito, provavelmente não é por causa de cólica, mas alguma coisa ele tem, que você tem que pesquisar o que é, tá? Tem tantas coisas que podem fazer um bebê chorar, né? Então, pesquisa, veja pelo peso que a gente vê se realmente é fome, tá? Coragem. 20 dias ainda está uma fase difícil. Vai melhorar. É a Kelly, foge um pouquinho da idade. Acho que você já me ajudou. Acho que você vai poder ajudá-la também. Kelly Santiago, boa noite. Sou da Praia Grande, tenho um bebê de 1 ano e 1 mês. Ele é adotado e acabamos mimando ele. E quando eu vou ensinar o não para ele, ele dá risada. Acha que estou brincando. Como falar com ele para entender que estou falando sério? Obrigada, amo suas dicas. Obrigada. Então, isso é uma questão muito comum, tá? É muito comum, principalmente nessa nossa época, em que a gente chama de síndrome dos pais que trabalham fora. No seu caso, é pior ainda. É porque é bebê adotado, é criança adotada. E aí você fica com peninho e você não quer dizer não. Então, uma coisa importante, não use o seu não à toa. Não use para qualquer coisa, não. Ele quer pegar um negócio que você não quer que ele pegue, em vez de dizer não, 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 pega essa coisa e tira do lugar, põe no lugar onde ele não alcance. O que puder evitar, evite. Agora, se é alguma coisa importante, alguma coisa que vale a pena você se investir nisso, aí você diz não, e você tem que morrer pelo seu não. Não pode voltar atrás por nada neste mundo. O bebê tem que sentir segurança, confiança, que quando você fala não, é não. Então, não é assim.
Não, filhinho, faz isso não. Não, não. A criança tem que perceber que é não e acabou. Não tem discussão. Aí ela dá uma risadinha e tal. O que que acontece normalmente? Todo mundo acha lindo. Nossa, como ela é voluntariosa. Nossa, como ela é forte, como ela é desafiadora. Né? Tão pequena, já desafia. Acham lindo. E aí ela continua fazendo, claro, cada vez mais. Então, ela não pode achar que está agradando quando ela faz isso. A criança tem que sentir que os pais ficaram realmente chateados. Se mesmo assim ela continua desafiando, você pega ela e você segura e você fala, não pode fazer isso, tipo um castigo, segurando no colo, não deixando ela sair, a criança fica se tratando, quer sair, você segura ela, né? Ela de costa para você, porque às vezes dá pontapés e tal, chuta, fica com raiva. E aí ela tem que sentir que os pais são mais fortes do que ela. São mais fortes em todos os sentidos, inclusive fisicamente. Então, quem obedece, né? Quem pode. Então, ela vai ver que não tem jeito. Quando o papai ou a mamãe falam não, não, não adianta nem insistir. Mas se um dia você falar não, não, tá bom, então pode. Aí acabou. Perdeu todo o respeito do seu filho. Educar é difícil, criar é fácil. E não fica pensando que é uma criança adotada. É uma criança como outra e que tem todo o seu carinho e não tem nada a ver com o fato de ser adotado, não. Tá? Boa sorte. Fernanda Pavanelli, boa noite. Sou de São Paulo, estou grávida de 36 semanas. Parabéns. Vejo tantas matérias e pessoas falando da posição correta para dormir e sempre tem dúvidas, pois cada um fala uma coisa. Você poderia me dizer qual a posição correta para o bebê dormir? Principalmente na madrugada, depois que ele mamar. Já estou ficando apavorada em relação a isso. Engasgo e tal. Obrigado por compartilhar seu conhecimento. Beijo. Então, Fernanda, na realidade, uma coisa é as orientações gerais, orientações da pediatria internacional para pais com bebês pequenos. Então, orientação geral, que seja na África, na Europa, onde for, é o bebê deitado num berço plano ou ligeiramente inclinado, sem nada em volta. Ele está num deserto, ele está de barriga para cima. Realmente, nessa posição, o bebê fica absolutamente sem risco. Em compensação, vai ter muito mais dificuldade para dormir. Tenta se imaginar na mesma situação que o bebê. Você tem que dormir de barriga para cima, numa coisa dura, porque o colchão de bebê é duro, sem nada em volta, você está saindo de um colinho gostoso, macio, e você acorda num berço duro, frio, desconfortável, de barriga para cima. É complicado, é difícil. Então, a gente tem algumas dicas de como melhorar a situação. Como fazer o bebê gostar de dormir e não ficar com ódio de ser colocado no berço. Mas isso para quem né, mora no Brasil ou tem alguma facilidade de mandar coisas, de comprar coisas aqui do Brasil. Tem alguns países até que tem essa almofada para fazer um ninho. Esse ninho só pode ser feito com almofada com microbolinhas de isopor, porque dentro tem ar
E se o bebê enfiar a cara nessa almofada, ele respira perfeitamente. Só pode botar o bebê no ninho assim. Eu estou muito assustado com a quantidade de ninhos que estão aparecendo hoje em dia na internet, nas lojas, que são tipo uma caminha de cachorro, quer dizer, é um paninho com um rolo em volta, e se você enfiar a sua cara nesse rolo, você morre. Então, tem outros que são rolinhos em volta toda do berço. Substituindo o protetor de berço, coloca uns rolinhos em volta do berço. Também a mesma coisa. Enfia a sua cara nesse rolinho, você vai ver que você não respira. Então, e não vai adiantar nada para o aconchego do bebê. Então tem que ser realmente um ninho. Um ninho é onde o bebê está dentro. E para ele estar dentro desse ninho, tem que ser uma almofada com microbolinhas de isopor. Tá? Eu sei que existe nos Estados Unidos, existe na Inglaterra, em outros países também existe, e na Alemanha eu sei que existe também. Então, não pode ser chamar de ninho qualquer coisa que coloque em volta do bebê. Tem que tomar muito cuidado com isso. Quanto a ele ficar de barriga para cima, realmente não é uma posição de muito conforto para o bebê. Mas, se você não tiver como ele estar no lugar realmente seguro, é melhor ele estar de barriga para cima. Ele precisa estar embrulhado até 3 meses, e o ideal é que ele esteja dentro do ninho, de lado, embrulhado, com as mãos junto do rosto, e ele, assim, de lado, embrulhado, ele não tem como sair do ninho. Então, se ele golfar, vomitar, ele não vai sufocar. E aí ele está mais confortável e ele está mais seguro. Mas cuidado, então, por achar alguma almofada que seja de bolinha de isopor. Tá? Chama almofada multifuncional. Joana Dark, boa noite, de Niterói. Minha bebê tem 29 dias. Que bom, parabéns. Eu acredito que a pega da minha filha está errada, pois ainda sinto um pouco de dor no bico. Meu bico até está marcado, provavelmente da gengiva dela. O que eu posso fazer para corrigir a pega? Ela às vezes passa mais de 1 hora e meia mamando. Isso é normal? Joana Dark, olha só. Primeiro que ninguém consegue sugar e engolir durante 1 hora e meia. Nem o seu bebê e nem qualquer adulto. Se você pegar uma garrafa de água mineral e ficar tomando, você não consegue tomar durante 1 hora e meia. Você consegue tomar durante alguns minutos e olhe lá. Como o bebê cansa, ele tem paradinhas e tal, a gente concede um pouco mais de tempo, mas não 1 hora e meia. O bebê que fica 1 hora e meia no peito, ele está chupetando, ou a mãe está com pouco leite e o bebê está correndo atrás de qualquer gotinha. De qualquer maneira, isso tem que ser visto, tem que ser estudado, investigado. Por outro lado, você me diz que... E agora não tem mais a pergunta, né, Roberto? É a Joana Dark, né? A dor do seu bico do peito, sim. Então, a pega, todo mundo diz, a pega tá ruim, a pega tá errada. É o monstro da pega, né? A maioria das vezes a pega tá ótima. Então, não é porque o bebê pegou errado que você está sentindo dor. Primeiro, essa dor que você sente no peito tem 2 tipos. Uma é, o bebê pegou, a mãe faz, ai, e aí passou. E o bebê continua mamando e não dói mais. E outra coisa é a dor o tempo todo da mamada. Se estiver doendo o tempo todo da mamada, realmente pode ser que o bebê não esteja pegando corretamente. Para pegar corretamente, o bebê tem que abrir bem a boca
e estar com os lábios para fora. Se tiver assim, para dentro, realmente ele não está pegando certo. Então, ele precisa abocanhar o peito. Mas muitas vezes eu vejo pessoas achando que a pega está ruim, quando eu vejo a pega está ótima. Então, se estiver doendo ainda com 20 dias, se estiver doendo só no começo da mamada, isso é normal, o seu ser mais sensível, pouco a pouco, vai ficar bom. Se você quiser, você pode fazer aquele creminho que eu aviso para fazer, passar alguma coisa para o bebê mamar, a boca do bebê poder deslizar melhor no seu bico, tá? Mas eu não acredito que seja a pega errada. Em todo caso, dá uma verificada nisso. O Roberto está me dizendo que o nosso tempo já está esgotando. A culpa é do Roberto, tá? Então, é porque agora a gente tem que fazer o webinário com os alunos do curso online. E então, quando tem o webinário, essa live fica um pouquinho mais curta. Mas eu volto a desejar para todos vocês uma ótima Páscoa, bastante chocolate, pode aproveitar, mesmo que amamenta, só não tome tudo de uma vez só. É só um pouquinho de cada vez ao longo do dia, entre as mamadas, tá? E um ótimo fim de semana e uma ótima Páscoa. Um beijão para todos.